O Agrodebate desta terça-feira, dia 4 de novembro de 2025, está de volta. Vamos falar sobre a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, que realizou hoje, terça-feira, um leilão eletrônico para contratar serviço de transporte para 16 mil toneladas de milho a granel vinculadas a estoques públicos. Seu Bianco, né? Inclusive já vou montar a nossa bancada digital aqui de volta, com o seu Bianco, nosso analista de negócios, e Daiane Kirnev, nossa analista de agronegócio. O seu Bianco sempre falou, né, sobre os estoques públicos da Conab, e quando eu li essa notícia, que está aqui no canal Rural, isso me fez lembrar das outras vezes que o senhor mencionou isso. E nesse caso, não é para venda ou, enfim, comercialização dentro de um mercado, ou, enfim, para ajustar um preço, mas também é para corrigir uns probleminhas aí. Vamos lá. Esse pregão, ele acontece com o objetivo de facilitar o acesso ao milho com preço mais acessível para pequenos produtores, criadores rurais, pecuaristas. Então, tem cargas aí que vão sair de Ipiranga do Norte e de Sinop, no estado de Mato Grosso, e vão para 9 estados, são 16 pontos aí, mas são 9 estados que vão receber essas cargas e que vão para esses produtores, esses pecuaristas aí, para ter aí milho mais acessível, a preços de atacado, né? E garantir uma melhor competitividade dentro do mercado. Sua análise, seu Bianco. Jossan, pode ser até engraçado, né? Que agora eu vou ser um pouco contra, mas não é o fato de ser contra, não. Eu sou super favorável a isso, a Conab entrou, comprou. Talvez eu daria oportunidade agora para se importar algum milho mais de outros países, ou de repente se comprar de outros estados e não do Mato Grosso, em virtude de que no Mato Grosso existem muitas usinas de álcool e poderia se deixar oportunidade para que esse milho fosse consumido por essas indústrias. A Conab provavelmente tem estatisticamente todo muito mapeado e sabendo que isso deve ser o excedente, e o que eles estão vendendo agora seria o excedente, e não compensa a eles segurarem pagando armazenagem e faltando o milho, principalmente para esses pequenos produtores. Então, nessa entoada, sou muito favorável. Apenas veja bem, de Sinop ou Ipiranga do Norte, você levar para Piauí, são mais de 3 mil quilômetros, depende dos locais, são mais de 3 mil quilômetros de distância. Esses 3 mil quilômetros de distância, o frete disso será, entre aspas, caríssimo. Será mais ou menos aí R$600 a tonelada, por aí, por base do que é o frete hoje. Nesses R$600 a tonelada vai dar 30 e poucos reais a saca de milho. Mas 38, 40 que ele pagou vai chegar ao produtor lá, ao consumidor, vai chegar num preço bem elevado. Então, será que não compensaria comprar de uma região mais perto, né? Talvez Goiás, talvez alguma coisa. Agora, vamos dar crédito ao governo e vamos dizer e vamos torcer que eles tenham exatamente essa pesquisa e que esse milho que eles estão leiloando agora, entre o leilão do milho e do frete, seja exatamente o excedente da região de Ipiranga do Norte e de Sinop. Muito bem. Daiane, sua análise. Jossan, realmente o Bianco trouxe um ponto de vista interessante, né? Afinal de contas, nós temos a distância muito grande, isso faz com que o produto, às vezes, não tenha o valor adequado que a gente espera, porque quando a gente faz a formação de preço, ele é levado em conta também o frete, né? E se é um frete muito caro, então, muitas vezes o valor que o produtor recebe é menor. Eu gostei da iniciativa, por outro lado, da Conab estar fazendo formação, né, novamente dos estoques nacionais, porém eu acho que eles precisam ter um estudo de logística melhor,
porque em outros estados também tem milho, né? A plantação de milho também tem milho. Então, comprar de locais mais próximos, né, acabam agregando um pouco mais em valor da produção, sem ter que gastar tanto só em frete, porque o frete acaba ficando só na estrada muitas vezes, né? Afinal de contas, a gente quer que o produtor também tenha um pouco mais de rentabilidade na sua produção e que a Conab volte a formar os estoques comprando também desses produtores. A gente vê que alguns municípios, inclusive o nosso, já tem comprado produtos de pequenos produtores rurais para merenda escolar, para algumas outras coisas, né? Um centro de distribuição que compra também. Então, fazer esse tipo de compra fomentando, né, esses produtores para que eles tenham um preço mais adequado. A gente tinha antigamente, né, Bianca, eu lembro disso, tinha um preço mínimo do milho que quando a gente não tinha, o governo muitas vezes comprava e pagava um pouco melhor do que o mercado pagava. E isso garantia que aqueles produtores da época continuassem, né, dessem continuidade à sua produção. E isso era bem interessante. Então, que seja assim, né, Jação, mas que a gente tenha umas melhores estratégias, principalmente com relação à logística. Só para complementar as falas de vocês, que faz todo sentido que vocês falaram, né, de pegar de regiões mais próximas, no interior de São Paulo, uma cidade do interior de São Paulo está aí como destino, Rio Branco, no Acre, uma cidade no Ceará, na Paraíba, em Pernambuco, Erechim, no Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte está na lista, Piauí está na lista, com 2, 3, 4, 5, 6 municípios, 7, mais um aqui na lista. E Espírito Santo com 2 municípios também. Então, aí são destinos que, de fato, poderia. Eu não tenho a informação completa, mas eu acredito que isso possa ser uma compra, um estoque que estava formado e que eles tinham que arrumar algum destino. E a ideia foi essa. Talvez não a melhor estratégia, mas, enfim, é o que seria o meu pensamento. Seu Bianco, para concluir esse assunto. Jussá, como eu vi aí a distância de quase todos esses municípios, eles ficam a mais de 2.500 quilômetros da região produtora. Então, o frete não vai custar menos do que R$600. R$600, se dividido pelos 16,6 sacas, dá R$36 de custo de frete. O milho, quando a Conab deve ter adquirido esse milho, provavelmente comprou aí seus R$40 nessa região de Sinop e de Ipiranga do Norte. Então, isso é muito valioso. Esse estoque regularizador é excelente para o produtor, para não deixar baixar muito o preço, e é espetacular para o consumidor, que agora, se não colocar esse milho em oferta lá para esses pequenos produtores, eles vão ser explorados e aí o preço será muito mais elevado. Penso eu que o governo tem estrategicamente pessoas justamente calculando esse excedente e pessoas sabendo que tanto uma região quanto a outra dessa daí, se não entrar esse milho agora, provavelmente o preço será muito acima do preço que estaria sendo negociado hoje. Então, mantemos e damos crédito ao governo. Eu gosto muito dessa ideia e acho que o governo tem que entrar mais. Muito bem. Acho que já conseguimos finalizar e deu para entender bem essa notícia. Vamos se mover para o nosso último noticiário de hoje.